E aí galera, eu sou o Ricardo do canal Falando Vários. No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre filosofia, trocar uma ideia sobre filosofia no geral, falar sobre as filosofias que eu aplico no meu dia a dia, na minha vida, e também o impacto que a filosofia teve na minha vida. Então, bora lá. Queria começar falando que eu sempre gostei muito de filosofia, mas eu comecei a estudar com o tempo, mesmo assim no meu tempo livre, colocar como um hobby, estudar filosofia, quando eu tinha lá uns 18 anos. Que era uma época da minha vida que eu não tenho muito orgulho, porque eu tinha abandonado a escola, não estava trabalhando, estava vivendo uma vida sem preocupação nenhuma, sem nenhuma responsabilidade. E eu gostava muito desse estilo de vida. E eu tinha muito tempo livre. E como eu gostava de filosofia, eu comecei a estudar sobre filosofia. E em um determinado momento eu comecei a estudar sobre os elementos do estoicismo. Um dos primeiros elementos do estoicismo que eu me deparei com foi o que falava que, para ser feliz, né, o segredo da felicidade é só viver uma vida justa, né? Uma vida que você tenha orgulho de viver, uma vida sem arrependimentos, fazer o melhor que tu consegue fazer. E quando eu comecei a estudar sobre isso e fazer uma autoanálise da minha vida, eu vi que, na verdade, eu estava vivendo uma vida contrária a isso. Porque eu não estava fazendo nada de produtivo, eu estava curtindo a minha vida, uma vida cheia de defeitos. E quando eu fiz essa análise, eu tive um resultado bom e ruim, porque ruim foi porque me jogou muito pra baixo. Quando eu parei pra analisar, eu pensei, mano, que vida é essa que eu tô vivendo? Cara, quem que eu sou? Eu sou um ser humano inútil. Mas também foi bom porque foi a primeira vez que acho que eu realmente senti que eu saí da adolescência mesmo. Que eu tive um choque de realidade, que eu realmente parei pra ver como a vida funciona. Eu pensei, mano, eu não tô me preparando de jeito nenhum pro futuro, eu vou ser pego completamente de surpresa, vou virar um mendigo. E aquilo começou a me deixar muito paranoico, me deixar muito pra baixo. E quanto mais eu estudava, mais na merda eu ia ficando. Mas daí, em um determinado momento, eu dei de cara com outro elemento do estoicismo que fala que você não deve se preocupar com as coisas que você não tem controle sobre. As coisas que você fez no passado aconteceram, não tem por que ficar remoendo mais. Ou algum evento que te prejudicou de alguma forma, ou pode te prejudicar de alguma forma, mas tu não tem nada a ver com aquilo, né? Tu não tem um controle total sobre aquilo, são decisões de pessoas que tu não tem contato com, digamos assim, e pegar todas essas coisas que você não pode fazer nada sobre isso e se esquecer, não pensar sobre elas. E se focar mais no que tá ao teu alcance, o que você pode fazer para viver uma vida mais justa, né? Para viver uma vida que você tem orgulho. E nesse ponto a filosofia me ajudou bastante. Eu diria no sentido de organizar minha vida, que eu parei para ver as coisas que eu tava fazendo de errado e o que eu poderia fazer melhor. Então a primeira coisa que eu fiz foi terminar meu ensino médio, que eu tinha abandonado a escola no meio do ensino médio, fui lá, fiz um supletivo, consegui um emprego meio merda, mas um emprego para não me sentir tão inútil. E fui crescendo aos pouquinhos, sabe? Fui crescendo aos pouquinhos na vida. E como eu não tinha mais tanto tempo livre, eu deixei um pouquinho a filosofia de lado e fui vivendo minha vida do jeito que eu queria. E em um determinado momento, quando eu comecei a bolar esse plano de sair do país, né? Agora eu vou sair do país, vou bolar um plano aqui certinho. Um dos passos era estudar inglês. E uma das coisas que eu fiz para estudar inglês foi escutar audiobook. Audiobook em inglês. E no início era muito fácil encontrar audiobook de historinha ali, né? Uma ficção maneira, um livro popular, um best-seller. Era muito divertido. Mas em um determinado momento eu fui escutando todos esses e não tinha mais tanto livro bom disponível de graça na internet para eu escutar, por exemplo. E daí em um determinado momento eu comecei a baixar livro de autoajuda para ler, porque eu não tava focado no conteúdo, tava mais focado em entender o que tava sendo dito. E todos esses livros de autoajuda, cara, eu não gosto de nenhum deles, eu tenho muito preconceito com eles, porque eles pegam esses elementos de filosofia, estoicismo e industrializam, sabe? Fazem uma releitura daquilo de um jeito que te convence a comprar. Então, tem muita raiva de livro de autoajuda. Porém, um desses livros que eu tava escutando, o nome dele era Seja Obcecado ou Seja Normal. Acho Be Obsessed ou Be Average. Eu não sei como é que fica em português. Acho que o autor era o Grant Cardone. É um cara não conhecido no Brasil, mas é bem famoso, acho que nos Estados Unidos. Ele apresentou até um reality show lá. É um empresário bem famoso lá. E nesse livro o cara fala umas paradas bem bizarras, assim, digamos, que você deveria ser obcecado pelas coisas que tu faz. Se tu faz uma coisa, tu faz ela de um jeito desmotivado, de um jeito meio average, meio merda, você não faz. Ou você faz ela dando tudo que você tem de ti mesmo pra fazer aquela tarefa, ou você não faz. Por exemplo, digamos, um jogo que você joga, você acha muito divertido ele, você vai lá, platina, estuda como passa certas fases, sabe de cor tudo que você faz no jogo, você é obcecado pelo aquele jogo, né? Você pegou toda essa energia que você tem e se focou no jogo, virou um mestre do jogo. A ideia do livro era pegar essa mesma obsessão que você tem por um jogo e focar ela em algo produtivo, digamos, no trabalho. No caso, se você é programador, chega antes de todo mundo no trabalho, sai depois de todo mundo, termina suas tarefas o mais rápido possível que tu conseguir, e no teu tempo livre não para olhar blog, tenta pegar problemas de outras pessoas para ti resolver, para essas pessoas poderem contar contigo. Se tu tá, digamos, no meio de uma reunião,
tentar dominar a reunião, tu ser o líder daquela reunião, todo mundo vê que eles podem contar contigo e sempre dar o melhor de ti em tudo que tu fizer, mais focado no trabalho, né, já que ele é um empresário. E eu achei bizarro porque me lembrou do início, quando eu tava estudando filosofia, de fazer o que eu consigo fazer de melhor com o meu tempo e viver uma vida justa, viver uma vida que eu tenho orgulho. E esse livro chegou falando, em vez de fazer isso aí, fazer as coisas a seu tempo, pega e vai de forma violenta pra cima, vai e dá o teu melhor, dá teu sangue, se destrói, bem papo de coach mesmo, sabe? Aí eu tentei aplicar isso na minha vida, tava chegando antes de todo mundo no trabalho, tava dando o meu melhor no trabalho, tava saindo depois de todo mundo. E o resultado que eu tive foi bem positivo mesmo, que o sentimento de satisfação que eu tava tendo um orgulho de mim mesmo muito forte. Tava pensando, mano, eu sou a melhor pessoa que eu conheço pra resolver todos esses problemas que eu tô enxergando. Não vou deixar nenhum deles pra nenhuma outra pessoa, porque eu confio muito no meu potencial. Eu sei que eu consigo entregar. Então, mano, foi questão de autoestima, assim, de orgulho próprio. Cara, foi uma beleza ter aplicado. Porém, eu não consegui continuar aplicando a minha vida, porque exige um esforço muito grande, caso você não tenha notado. E também nessa época era mais fácil de eu aplicar, porque eu tava no início do namoro com a Rafa. Eu ainda não morava com ela. Então, tempo pra, digamos, diversão, hobby, essas coisas não eram uma parada que eu precisava ter. Eu podia pegar tudo isso e focar pro trabalho. Mas depois que a gente foi morar junto e tudo mais, aí o meu tempo ficou um pouquinho mais escasso, porque como é que eu vou chegar antes de todo mundo no trabalho e sair depois de todo mundo e ainda ir pra academia e ainda passar um tempo com a família? Aí fica complicado. Aí é uma filosofia de vida que eu achei maneiro. Quando eu apliquei, eu tive bons resultados, gostei muito, mas eu não consegui levar adiante, né? Mas me ajudou bastante em questão de, nessa época eu tava tentando já sair do Brasil, me ajudou bastante a aplicar para bastante vaga, perder esse medo de entrevista de emprego, estudar bastante inglês e melhorar tecnicamente no trabalho também, já que eu tava produzindo mais horas por dia, mais focado, e o tempo que eu tinha livre, ao invés de ficar olhando meme ou videogame, eu tentava estudar e ser melhor no trabalho. Então eu colhi bastante frutos desse tempo que eu apliquei essa filosofia na minha vida. Lembrei agora também nesse livro, eu tinha visto uma parada bem interessante, que o cara falou assim, mano, se tu quer ver mágica, pega e faz uma lista todo dia dos teus objetivos pro futuro. Escreve à mão mesmo, depois de escrever, relê, no outro dia arranca a página, escreve a lista de novo, pra ficar te colocando na cabeça aqueles teus objetivos. Ele falou, mano, isso é igual mágica, vai funcionar com certeza. Tu quer ver mágica acontecer, coloca lá nas tuas listinhas. Não colocar coisas abstratas, mas digamos, números. Se tu quer, quero ser rico. Quão rico tu quer ser? Coloca o número exato de dinheiro que tu quer ter em qual data. Na época eu fiz a lista, né? Fiquei fazendo a lista. Eu não lembro o que eu tinha colocado na lista exatamente, mas eu lembro que tinha 2 itens, que era sair do país, eu queria sair do país, e também queria ter uma renda mensal superior a 10 mil reais. Hoje eu tenho, não sei se foi a mágica da lista, mas funcionou pra mim. Eu também tinha colocado outras coisas que ainda não alcancei. Eu coloquei ter vários apartamentos, blá blá, então... Aí, quando eu tava já largando de mão essa filosofia de vida aí que eu peguei desse livro, eu tava me sentindo meio mal por não estar conseguindo entregar todo dia, como eu tava no início. E eu não tava conseguindo ter a disciplina de fazer as coisas que eu tava fazendo antes. Então eu comecei a pesquisar mais sobre como que eu poderia ganhar um maior controle para conseguir ter a disciplina para entregar essas coisas. Aí eu comecei a ler um pouco sobre meditação. Meditação é uma parada que eu nunca levei a sério também, mas depois que eu comecei a estudar um pouco mais, eu vi que é um exercício para tu ter, digamos, um autocontrole. Porque se tu parar pra pensar essas paradas de estoicismo e tudo mais, viver uma vida justa, viver uma vida que tu tem orgulho e sempre fazer o que tu consegue fazer de melhor e não se preocupar com as coisas que tu não tem controle, exigem bastante disciplina. Porque se tu deixar só o teu corpo, teus instintos te levarem, você vai, digamos, tomar decisões que vão trazer benefícios a curto prazo e vão te prejudicar a longo prazo. Por exemplo, até na hora de escolher comida, se tu deixar teu corpo escolher teu cérebro, você vai pegar a comida mais calórica, porque é a mais gostosa. E até mesmo, digamos, se tu tá caminhando na rua e você vê um cara lá perdeu 100 reais, deixou cair 100 reais no chão. É muito mais vantajoso pra ti, a curto prazo, pegar esses 100 reais, colocar no bolso, você ganha 100 reais, só benefícios. Mas se tu quer viver uma vida justa, o correto seria você pegar os 100 reais e falar, meu amigo, tá aqui, você deixou cair 100 reais aqui. E pra fazer isso, digamos, você vai ter que lutar um pouquinho contra o teu instinto, porque é até uma questão de sobrevivência, você querer pegar tudo de recurso que você conseguir pra si mesmo. Então você vai ter que ter um autocontrole de cortar os teus instintos e ir lá e fazer o que você acha que uma pessoa justa faria. E o exercício da meditação é isso aí, você
cortar esses pensamentos ou esses instintos que estão te guiando, e ao invés de tu ser guiado pelo teu corpo, pelos teus instintos, é você pegar as rédeas do teu corpo, dos teus instintos e tu guiar eles, ao invés de tu viver uma vida sendo guiado. E é muito interessante isso aqui. Meditação é uma parada que eu nunca consegui aplicar muito, sabe? Tipo, sempre que eu tento aplicar a meditação, sei lá, eu fico 1, 2 dias aplicando e já não consigo mais aplicar. Mas pra mim até não é tão necessário, mas se você é uma pessoa que, digamos que toma bastante decisão impulsiva, ou baseado nos teus sentimentos, baseado nos teus instintos, ou se tu não consegue falar com uma pessoa que daqui a pouco você teve rancor há muitos anos atrás, daqui a pouco meditação é uma parada que é muito válida pra ti, mas pra mim eu me considero uma pessoa que tem bastante autocontrole. Então, mas pra mim sempre que eu tento aplicar, eu sempre fico com aquele pensamento, não é uma parada que vai trazer tantas vantagens pra mim assim. Apesar de hoje eu respeitar muito mais a meditação do que antes de estudar um pouco mais sobre o assunto. Aí depois disso, eu fiquei bastante tempo sem aplicar nenhum elemento filosófico ou algum exercício de rotina para colocar na minha vida, para ter uma vida melhor, tanto momentaneamente quanto pro futuro. Até recentemente, porque recentemente eu tava escutando uma música brasileira. Eu não gosto muito de música brasileira, mas eu escuto bastante os rocks nacionais, Raimundos, Charlie Brown Jr., CPM 22, eu acho muito divertido escutar essas músicas dos anos 90. Nacional. E eu tava escutando uma música do Raimundos lá. Aí eu lembrei que o vocalista do Raimundos, ele tinha abandonado a banda pra virar crente, uma parada assim, virou um cara religioso, abandonou a banda. Aí eu fiquei pensando, por que será mesmo que esse cara resolveu virar crente? Aí eu fui lá no YouTube pesquisar sobre ele, eu vi que ele tinha uma entrevista, teve uma entrevista recente no The Noite com o Danilo Gentili. Comecei a olhar o vídeo e na entrevista ele tava falando muito sobre, eu apliquei elementos de gratidão na minha vida e virei um cara muito mais feliz, a gratidão transformou a minha vida e tudo mais. No caso dele, como ele é um cara religioso, a gratidão dele era a gratidão a Cristo, a Deus, né? Mas como eu sou um cara religioso, pra mim não faz muito sentido gratidão a um ser religioso. Mas eu fiquei curioso com esse exercício de gratidão, porque gratidão, eu sempre tive muito preconceito com gratidão, porque gratidão pra mim sempre teve muito vinculado à satisfação. Sabe? Por exemplo, digamos que você tem uma posição confortável no teu trabalho, um salário bom, e você fala pra alguém da tua família, não, mas eu quero um salário melhor, eu quero melhorar. Não é difícil alguém falar, mano, como assim você tá reclamando do teu salário? Tem gente que tá passando fome na África, tem gente que não tem casa pra morar, você tem que ser grato pelo que você tem. E daí pra mim sempre teve vinculado a, beleza, eu vou ficar satisfeito com essa coisa aqui que eu tenho. E isso vai muito contra as coisas que eu acredito, porque eu acho que uma vida sem objetivo, sem meta pra crescer, pra mim não faz muito sentido, sabe? Mesmo que, digamos, você for o super-homem, ser bilionário e tudo mais, no momento que você não tem mais nenhuma ambição, você não tem nenhuma meta que você quer chegar, pra mim a vida perde um pouco do sentido. Então gratidão, pra mim, ser grato pras coisas que você já tem, pra mim não fez muito sentido, sabe? Mas recentemente comecei a aplicar, por causa dessa entrevista que ele fez no Danilo Gentili lá, sentimento de gratidão pra ver os resultados que eu tenho, não gratidão de novo a um ser, só in general, ser grato pelas coisas. Tô gostando do resultado, funciona pra você conseguir refletir para as coisas que você já tem ao teu redor, sabe? Tipo, parar para analisar onde você já chegou. Até ontem, por exemplo, eu fui no shopping cortar cabelo, eu levei a Rafa comigo e deixei a Rafa esperando num café lá, enquanto ela corta o cabelo. E no café eu cheguei e falei, me vê um café doce e quente, com caramelo aí, e me vê essa coisinha redonda aqui que é docinho pra gente comer tomando café. E paguei, nem vi quanto foi. Fui lá, sentei, tomei um café. E daí eu me levantei pra ir no cabeleireiro. E daí eu lembrei, tem que aplicar o sentimento de gratidão. Vamos parar pra analisar. Aí eu analisei essa situação específica de eu conseguir chegar num país que não é onde eu nasci e ir num café comprar as coisas sem olhar o preço e ter uma esposa linda pra poder fornecer essas coisas e falar, me espera aqui enquanto eu vou lá cortar o cabelo. Sabe, uma parada que é de se ter orgulho, sabe? É de ficar feliz sobre. E quando eu parei pra pensar, aquilo é uma parada que me encheu de felicidade, sabe? E é uma parada que se eu fosse deixar despercebido, ia ser um outro dia normal, sabe? Mas como eu apliquei essa filosofia de gratidão, eu consegui realmente deixar meu dia muito melhor do que ele tava já. Então, essa filosofia mais recente que eu tô aplicando na vida, sentimento de gratidão, #gratidão. E é isso aí, eu queria ver com vocês se vocês aplicam esse tipo de elemento ou algum mantra que vocês fazem. Porque, por exemplo, uma vez eu perguntei pra um brother meu do trabalho se ele tinha algo do gênero que ele fazia todo dia ou algum elemento do estoicismo que ele aplicava na vida dele. Ele falou que depois do trabalho, antes de dormir, ele sempre parava pra refletir nas coisas que ele fez e o que ele poderia ter feito melhor, né? As decisões que ele tomou
e depois de parar pra refletir com calma, qual decisão que teria sido melhor, sabe? Achei interessante a parada, tentei aplicar por 2 dias seguidos na minha vida, mas eu não achei tão divertido. Aí eu larguei de mão. Aí, bom, deixem nos comentários se vocês aplicam algum desses elementos que eu citei aqui na vida de vocês, se tem algum impacto, se vocês conseguiram melhorar a vida de vocês de alguma forma, aplicando qualquer elemento filosófico ou algum tipo de rotina, algum mantra que vocês repetem. E, bom, isso aí. Compartilhe a experiência de vocês no comentário e valeu, falou, até semana que vem. Tchau, tchau.